Bem-vindos a esta análise. Vamos direto ao ponto. Hoje, a ideia é mergulhar de cabeça nesse referencial sociológico brilhante do Zygmunt Bauman, que explica de um jeito tão certeiro por que o nosso mundo moderno parece tão caótico, imprevisível e acelerado. Para quem já acompanha as discussões sobre a sociedade contemporânea, o conceito de modernidade líquida pode não ser nenhuma novidade, mas a forma como Bauman estrutura e explica essa transição é absolutamente fascinante. É como se ele nos desse uma lente nova para finalmente dar sentido a essa nossa correria diária. Aqui está o nosso roteiro de hoje, funcionando como um mapa mental para essa jornada. Vamos passar por 1. Sólidos contra líquidos. 2. Derretendo a ordem. 3. O fim do panóptico. 4. A nova elite nômade. E, finalmente, o item 5, o fardo da liberdade. É uma progressão bem lógica que vai desde a física básica até chegar na experiência humana individual. Vamos lá! Parte 1. Sólidos contra líquidos. O que é realmente genial aqui é como toda essa tese sociológica complexa está ancorada em uma metáfora física super simples e visceral. Vamos pensar na diferença básica. Os sólidos têm formas claras. Eles mantêm essa forma e basicamente ignoram o tempo. É só imaginar um castelo de pedra ou uma daquelas antigas fábricas de aço. São coisas pesadas que resistem. Já os líquidos, bom, eles não se apegam a forma nenhuma. Eles fluem, escorrem, vazam e simplesmente não suportam pressão. Para os líquidos, o que importa de verdade é o tempo, e não o espaço onde estão por um breve momento. Essa mobilidade extrema dá a eles uma leveza incrível. E viajar leve, afinal de contas, é viajar rápido. Parte 2. Derretendo a ordem. Quando a gente pega essa metáfora da física e aplica diretamente na história da humanidade, as coisas começam a fazer muito sentido. O projeto inicial da modernidade começou derretendo as velhas tradições, dissolvendo lealdades antigas. Mas o detalhe é que o objetivo não era acabar com os sólidos para sempre. A ideia era derreter aquele entulho do passado, justamente para poder despejar a sociedade em moldes novos, muito mais rígidos e previsíveis, como as divisões de classe bem marcadas e as fábricas gigantescas do modelo fordista. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o início da era moderna não odiava os sólidos de jeito nenhum. A sociedade só queria sólidos melhores e mais confiáveis, que não fossem enferrujar ou desmoronar com o tempo. A ambição era desenhar uma ordem perfeita, onde absolutamente tudo fosse administrável e o futuro pudesse ser totalmente padronizado. Mas hoje... Bom, hoje o cenário é outro. Esses antigos moldes modernos derreteram por completo. Com tanta desregulamentação, liberalização e a flexibilidade insana dos mercados de trabalho e financeiro, a sociedade virou um líquido que simplesmente se recusa a endurecer de novo. E tem um impacto gigantesco nisso. O poder de derreter as coisas não está mais lá em cima, nos grandes sistemas. Ele desceu para o nível micro, caindo direto no colo e na vida de cada indivíduo. Parte 3. O fim do panóptico. Filósofos como Michel Foucault, resgatando as ideias de Jeremy Bentham, usaram o conceito do panóptico como a metáfora definitiva de como o poder operava. O que era isso? Basicamente, um sistema de vigilância pesado, muito ligado ao território. Nele, os internos, ou seja, os subordinados, ficavam presos num espaço fixo, sem poder se mover. E a autoridade vinha justamente da mobilidade de quem vigiava, controlando o tempo e mantendo todos sob aquele olhar constante. Só que tem um porém gigantesco. Manter um panóptico funcionando custa uma verdadeira fortuna e dá muito trabalho. Os administradores precisavam estar fisicamente presentes, era preciso conquistar território, levantar prédios de concreto, pagar guardas, e no fim das contas, a autoridade era obrigada a assumir certa responsabilidade pela vida daquelas pessoas que estavam lá dentro. Era um cabo de guerra constante, um engajamento super pesado para os dois lados. E é aí que a tecnologia vira o jogo de um jeito irreversível. Entramos na era pós-panóptica. Hoje, o poder não precisa de paredes, ele viaja na velocidade de um sinal de internet. Com smartphones e redes globais, quem manda pode dar ordens de qualquer lugar do mundo, se livrando daquele fardo pesado de administrar um território físico. Esse engajamento simplesmente deixou de ser necessário. Parte 4. A nova elite nômade. Isso mostra um contraste gigantesco e ilustra muito bem a ascensão de uma nova autoridade global. De um lado, a gente tem a era do capitalismo pesado, simbolizada pelo Rockefeller, onde o poder significava construir estradas de ferro e fábricas enormes para dominar a Terra por gerações. Do outro lado, a era Bill Gates, onde o lucro vem da velocidade, de softwares que não dá para tocar e principalmente da obsolescência rápida. A nova elite simplesmente larga o que é velho sem olhar para trás, porque hoje o transitório é o que realmente gera dinheiro.
O poder não tem mais interesse em capturar ou manter território. Para entender bem isso, é só observar as estratégias militares mais modernas. Aquela ocupação territorial clássica com infantaria pesada ficou para trás. Agora o lance são os mísseis inteligentes e bombardeios aéreos cirúrgicos. A força surge do nada, atinge o alvo e evapora, sem assumir nenhum compromisso de longo prazo com o lugar destruído. Historicamente, as populações civilizadas e assentadas dominavam os nômades, não é? Sempre foi assim. Mas na modernidade líquida, o jogo virou completamente. Hoje é a elite nômade que viaja leve, flutuando acima das fronteiras, que detém o poder real. E quem fica preso? A grande maioria, que continua pesada, presa ao território e suando a camisa para conseguir manter as poucas coisas que tem. Parte 5. O fardo da liberdade. O que nos leva à realidade psicológica de quem vive mergulhado nesse mundo líquido. Hoje, desfrutamos de uma emancipação sem paralelos na história, livres daquelas normas rígidas do passado. Mas aí vem a grande pergunta: será que essa liberdade total é realmente uma bênção? Ou, no fundo, acabou virando um fardo esmagador para nossa cabeça? É fascinante como Bauman usa uma versão do conto de Elpénoros, lá da Odisseia, para ilustrar isso. Conta a história que esse marinheiro, depois de ser transformado num porco e depois curado pelo seu salvador, em vez de agradecer, ataca o cara com fúria. E por quê? Porque ele adorava a vida simples, chafurdando na lama, livre da agonia e do peso imenso de ter que tomar decisões difíceis e correr os riscos de ser um ser humano livre. A liberdade, afinal, custa muito caro. O verdadeiro fardo de viver nessa sociedade sem moldes é a falta de mapas. Não tem mais uma cartilha dizendo o que é certo ou errado. Isso gera uma agonia de indecisão quase constante. É preciso inventar e desenhar a própria vida do zero, o tempo todo. E o mais cruel, sem uma rede de segurança social lá embaixo para amortecer a queda. Se algo der errado, a responsabilidade e aquele medo paralisante do fracasso caem inteiramente nos ombros do indivíduo. Toda essa desconexão transforma o nosso convívio numa espécie de acampamento de trailers. A metáfora é perfeita. As pessoas chegam, estacionam, conectam a energia, exigem que tudo funcione direitinho e que ninguém faça barulho. Mas na hora de organizar ou gerenciar o parque em conjunto, zero interesse. O bem comum dá espaço apenas a conexões temporárias pautadas pelo consumo rápido. E para fechar essa nossa análise, fica uma provocação inquietante. Num cenário onde o poder evaporou para a nuvem cibernética, onde as relações evitam qualquer compromisso sério para não perder a mobilidade, será que ainda é possível construir algum senso real de comunidade? Ou será que o nosso destino daqui para frente é passar a vida tentando administrar a ansiedade, navegando sozinhos nesse oceano líquido? É algo para se ter em mente na próxima vez que a gente olhar ao redor e tentar entender os dias de hoje.